Você sabe o que é um vírus? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Se multiplicam unicamente dentro de células hospedeiras, sem metabolismo próprio. Os vírus parasitam todos os tipos de células vivas: animais, bactérias, arqueias, plantas e fungos. Os vírus são organismos pequenos e simples, considerados seres não vivos pela maioria dos autores. Para termos uma ideia da dimensão desses organismos, o menor vírus de que existe registro possui apenas 20 nanômetros de diâmetro. Sendo assim, é considerado menor que um ribossomo. Os vírus são conhecidos principalmente por causarem inúmeras doenças. Os vírus são organismos que não possuem célula, assim, são acelulares. Sua estrutura é formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório chamado de capsídeo, o qual é formado por vários capsômeros. A partir da simetria viral, podemos classificar os vírus em icosaédricos, helicoidais e complexos. A principal função dos capsídeos é proteger o material genético, que na maioria das vezes é formado por apenas um tipo de DNA ou RNA. Alguns vírus podem apresentar os dois tipos. Distinto da maioria dos seres vivos, o genoma dos vírus é muito diferente, existindo organismos com DNA de fita dupla ou DNA de fita simples, e RNA de fita dupla ou RNA de fita simples. O genoma é organizado, geralmente, na forma de uma única molécula linear ou circular. Alguns dos vírus ainda possuem uma estrutura chamada de envelope, a qual localiza-se externamente ao capsídeo e que é formada por lipídios, carboidratos e proteínas. Os vírus que possuem envelope são denominados de envelopados. Essa estrutura chamada de envelope se origina a partir do sistema de membranas da célula parasita e é adquirida no momento exato em que o vírus é eliminado pelo processo de brotamento. Curiosidade: um vírus com envelope que tem alto teor de lipídios é mais fácil de ser destruído do que um vírus sem envelope que tem alto teor de proteínas. Resumindo, os vírus são compostos por ácido nucleico, DNA e RNA ou os dois, capsídeo e envelope membranoso, presente em alguns vírus. Os vírus, como dito anteriormente, apenas se reproduzem em células hospedeiras, pois não possuem enzimas e estruturas para a produção de proteínas. Os vírus, quando estão no ambiente, sem parasitar nenhuma célula, funcionam apenas como uma estrutura que possui genes. Os vírus se reproduzem de diferentes formas, mas geralmente passam por algumas etapas básicas. A adsorção ocorre a interação entre a célula que será parasitada e o vírus, formando ligações entre os seres invasores e os receptores na membrana da célula. Na etapa da penetração, acontece a entrada do vírus em sua totalidade ou parcialmente na célula. No desnudamento, o ácido nucleico do vírus é liberado no interior da célula, separando-se do seu capsídeo. Na biossíntese, o material genético é duplicado e ocorre a síntese das proteínas necessárias para formar o capsídeo. Na morfogênese, acontece a organização das estruturas formadoras do capsídeo e do material genético. E por fim, na liberação, ocorre a lise da célula e a liberação dos vírus. No caso dos envelopados, ocorre o brotamento desses organismos. Ao parasitar uma célula humana, é de conhecimento geral que os vírus podem desencadear doenças, as quais são chamadas de viroses.
Essas doenças podem ser fáceis de tratar, como é o caso de um resfriado, ou podem não apresentar cura, como no caso da AIDS. Além disso, podem ou não causar sintomas no indivíduo doente. São exemplos de doenças virais: dengue, gripe, hepatite, rubéola, varíola, varicela, ebola, herpes, AIDS, raiva, cachumba, HPV, meningite, Covid-19 e febre amarela. Os vírus podem sofrer mudanças e evoluir. O material genético de um vírus pode mudar geneticamente, produzindo assim variabilidade genética, através de mutação ou de recombinação. Na mutação de um vírus, ocorre a alteração de sua sequência de ácido nucleico, DNA ou RNA. Já na recombinação, é resultado da troca de trechos do material genético. E o coronavírus? O coronavírus que causa a doença Covid-19 é apenas um tipo de coronavírus dentre os vários existentes. Os coronavírus recebem este nome porque o seu envelope possui proteínas, proteína S, em formato de bastão, dando o aspecto de coroa ao vírus. O coronavírus SARS-CoV-2 é um vírus de RNA fita simples envelopado com proteínas no envelope que dão um aspecto de coroa ao vírus. Por isso, o fato de o vírus ser envelopado é o motivo pelo qual as medidas de profilaxia incluem o uso do sabão e do álcool 70.